todos, bem-vindos para mais um encontro de estudos, de matar a saudade nas nossas reuniões de segundas-feiras. É uma imensa alegria estarmos aqui. Pedimos licença para entrar aí nos labirintos da sua consciência, da sua memória, da sua presença. Desde já estamos com o coração muito feliz, já numa oração, numa conexão, numa sintonia bem caprichadinha com os nossos guias, com os nossos mentores aqui da casa, que a gente chama carinhosamente de os padrinhos do grupo. É uma egrégora muito vasta, muito bonita. A gente trouxe hoje para revisar novamente o tema mediunidade, né? A mediunidade. O que é a mediunidade? Pertence a alguma religião? Pertence a alguma filosofia? Quando a gente faz a busca para compreender esse assunto, é natural que as filosofias espiritualistas, orientais, estejam mais abertas para nos trazer compreensões. Então, não que seja um estudo de filosofia espírita, ou budista, ou taoísta, ou xamânica, mas elas foram as que mais se abriram. Mas a gente encontra a mediunidade em todas as religiões, porque em todas as religiões a gente encontra indivíduos, a gente encontra o ser humano, né? E se tem uma coisa latente no ser humano, é a capacidade de comunicar-se, de interagir, de gerar comunicação passiva ou ativa. A gente pode emitir um sinal, uma palavra, uma energia, uma intenção. Isso é uma comunicação ativa. Neste momento eu estou em ação aqui para poder tecer com vocês esse raciocínio. E vocês estão numa comunicação passiva. Espero que estejam com o coração aberto, com a mente ampla, para assimilar de uma forma neutra, tranquila, algo que rege a todos nós desde o nascimento e após a morte é o que rege também a questão de comunicação com os outros planos, com as outras entidades, com os nossos mentores, com os nossos anjos da guarda, os nossos guias, os nossos orixás, os nossos santos. E se a sintonia ainda está assim nesta preferência, é uma mediunidade que te preenche de muito amor, traz para você um resquício energético saboroso, harmônico. Mas em outros momentos a gente está em comunicação com densas situações, com densas identificações, com obsessores, com impostos, com obsessões. E aí tem várias linguagens, né? Na Umbanda a gente chama de quiumbas, mas são entidades, energias que ainda existem, mesmo que não numa situação corpórea, comunicando, interagindo, eles têm uma sintonia, e essa sintonia o ser humano às vezes pode também acessar numa visão de acessar essa comunicação passiva, quando você sente pensamentos, ideias destrutivas, difíceis, e você até combate, ou quando você é o próprio autor dessas ideias destrutivas e aí você está em ação disso e toda a energia jogada, ela é, de uma certa maneira, proporcionalmente retornada ao emissor. Então, falando em sintonia, comunicabilidade, ideias, pensamentos, moldes mentais, paradigmas, crenças, tudo isso vai gerando em você, nos momentos em que você está numa chave de pensar para tirar uma conclusão, vai gerando em você uma influência. Então, as tuas decisões, as tuas ideias, as tuas atitudes, as tuas ações, elas estão sempre, 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 por um tempo, impregnadas pelo teu campo de pensamentos, por tudo aquilo que já te foi construído, comunicado, assimilado, né?
Então, a gente vê o seguinte, né? Voltando ao tema de mediunidade, porque isso é latente a todos nós, né? A gente começa com a ideia, o tema da palestra está ligado a mediadores entre o céu e a terra. Então, nós temos vários campos, vários locais que nos sintonizam em planos sutis, né? Existe esse local físico, denso, material. Existe também um local mais etérico, mais espiritual, né? E esse local mais espiritual, mais etérico, ele também está, vamos dizer assim, manifestado em subníveis, em categorias de frequência. Então, quando você vai ao plano espiritual da luz, isso é muito característico, é harmônico, é tranquilo, em muitos momentos a gente nem lembra quando volta, porque é algo acima da nossa vivência diária, de permissão e tranquilidade, mas a gente vai, e eles também conseguem vir até nós, né? E quando você vai para o plano espiritual, vamos colocar assim, das sombras, das trevas, da dor, da saudade, do sofrimento, da ilusão. O plano espiritual, a gente vai visualizar como se fosse uma grande cidade, né? Numa grande cidade, você encontra bairros muito organizados, muito limpos, com moradores que estão culturalmente muito evoluídos, eles já fizeram vários níveis de escolaridade, já fizeram várias viagens, conhecem o mundo, eles têm uma mente mais ampla, sem tanto preconceito. Mas também temos bairros mais desorganizados, mais abandonados, mais sujos e mais perigosos. Quando a gente vai para uma grande cidade sem nunca ter pisado lá e nunca ter nos preparado, um mapa, uma pesquisa no Google, um amigo que já foi te descreve de uma maneira que você consegue até enxergar na descrição, né? Quando você está preparado, você consegue se direcionar para o seu hotel, você sabe qual é a rua, você pode se direcionar para a casa do seu primo que você vai ficar hospedado, porque você tem o conhecimento, você fez a pesquisa, você se informou, você se comunicou, você montou um esquema mental para poder seguir, sabendo na teoria como era a cidade, mas depois indo para a prática de visitar a cidade. E também tem uma outra situação, vamos dizer que você acorda no meio de uma cidade que você nunca esteve antes, e você não sabe nem se o bairro é perigoso ou não, né? Por que que você, às vezes, se coloca em situações emocionais, espirituais, você capta sofrimentos, você capta uma tensão, um medo em relação à sua mediunidade ou a de alguém, né? Quando a gente conhece um amigo, um companheiro, um colega novo que assume esse fator médium, a gente ainda tem aquele medo de conviver, achando que esse médium vai ter poderes sobrenaturais, vai ler nossas culpas, pensamentos, obsessões e manias e defeitos. A gente ainda tem uma crença muito estranha em relação a algo que a própria pessoa que está julgando apresenta, né? Então, essas sintonias, esses julgamentos, esses fatos que o teu pensamento te moldou a te fazer sentir, pensar, vibrar, seguir, ele é mutável, né? Então, hoje, quando a gente se encontra numa cadeia de conceitos, e a gente se abre na busca, na pesquisa, a cadeia de conceitos se abre, e aí você consegue explorar sem tanto medo. As pessoas têm medo do que é desconhecido. E as questões de separação religiosa, que a gente confia, a gente cresceu numa família que tem uma visão religiosa, e que sempre nos ajudou, que nos um aconchego na nossa alma. Nesta visão religiosa, isso é visto como algo prejudicial, confuso, até patológico. Aí você se sente
entre não querer errar, entre querer o alívio, o equilíbrio daquelas sensações mediúnicas, mas continua em buscas mentais, filosóficas insuficientes para poder treinar a harmonia da sua conexão com o sexto sentido, né? E o sexto sentido, hoje na neurociência, a gente já vê que o sexto sentido engloba 5. Então, ao perceber os 10 sentidos que o ser humano tem já comprovadamente catalogados, a gente sabe que além daquilo que a gente enxerga, além daquilo que a gente cheira, além daquilo que a gente ouve e assim vai, existem sensações, existem percepções, existem ideias, cheiros, desenhos. Você se vê fazendo desenhos que você nunca viu antes, formas geométricas, ou até aconselhamento a certas pessoas. Então, a mediunidade te dá, no vasto leque que Allan Kardec compilou no Livro dos Médiuns, e após 1861, que é quando foi escrito esse livro, muitos outros seguiram canalizando, contactando e experimentando na pele e fazendo o seu registro. Então hoje você vê que o seu tipo de mediunidade, que você às vezes nem sabe que é mediunidade, está atrelado ao aprimoramento do seu elo superior com este seu elo inferior. E este aprimoramento da sua comunicabilidade com o seu espírito, com a sua essência, serve para que todos no globo terrestre recebam também esse upgrade, esse aprimoramento. Então, para que eu desenvolveria e aceitaria a minha mediunidade? Para, primeiramente, o meu aprimoramento pessoal, porque isso rege uma observação da sua personalidade, o quanto a sua personalidade está ligada a um elo superior, crístico, divino, bondoso, gentil, ou ainda o quanto a sua reação de personalidade aqui na Terra ainda está muito ligada a confusões de território, de apego, de confusão emocional, psíquica, né? Então, o primeiro sinal ou o primeiro objetivo de quem quer alinhar a sua mediunidade é começar a ter um contato, um autoconhecimento muito profundo de como que funciona a sua personalidade. Se a sua personalidade tem reações muito críticas, muito osciladas entre opiniões do ego, ou se a sua personalidade já está no fator crístico, né? Então você vai começar a analisar se você se gera crises por opiniões internas, por julgamentos, por decepções, por provações, ou se você vai transformando tudo isso numa grande aula da tua encarnação, numa maneira de gerar aprendizado e estar sempre conversando com você nesse aprimoramento da tua personalidade, junto ao seu aprimoramento de ética, de moral, de conduta, porque a tua mediunidade vai estar sempre em sintonia, em comunicação com como funciona a tua mente, como funciona o teu eu mais interno. Não adianta a gente falar, ensinar, passar coisas, dizer coisas e, em prática, não estar nesse processo, né? De estar realmente vivendo aquilo que você diz, estar em congruência. Então, tudo isso vai transformando essa visão crística, gentil, de sintonia de ética elevada, de moral divina, vai transformando você a perceber tudo como um aprendizado. Gratidão por tal situação, gratidão por tal pessoa, eu ainda não compreendo o que eu posso estar evoluindo e aprendendo, ou
depurando. É o mais importante a gente entender as depurações da tua alma, da minha. Em muitos momentos essas dificuldades são planejamento do superior, do seu espírito superior para depuração, limpeza, desentupimento das cargas de vidas passadas. Então, a sua ligação com a sua vida superior a todo momento vão estar sendo aprimoradas com a sua mediunidade, com o seu fator de percepção da sua existência espiritual e fisiológica, tá? Então, a mediunidade é uma capacidade natural que qualquer ser humano possui. Ela é natural e ela é latente. Você vai estar em sintonia o tempo todo com as ideias e as entidades que estão em sintonia com cada uma dessas ideias. O maior estudioso deste tema foi o fundador do Espiritismo, Allan Kardec, mas ele teve apoio de muitos outros, né? E assim ele definiu a mediunidade. Todo aquele que sente em um grau qualquer influência dos espíritos é, de fato, um médium. Mas a gente está aqui no Grupo Oriente, né? O fator de conexão consciente ou inconsciente com os espíritos, não só desencarnados. Neste momento, estamos em conexão espiritual além de física. Meu espírito está aqui, junto com a Raquel, projetado para essas ideias e com apoio extrafísico, que é a intenção primordial do Grupo Oriente, né? De passar conhecimento, de passar ideias. Então, neste momento, eu sendo este canal, este interfone, estamos sim com facilitadores inspirando essa palestra, intuindo vocês em conexões neurais, em adaptação de vocabulário, para que a sua compreensão surja com a sua prática, com o seu exemplo da sua vida. A mediunidade não escolhe credo, raça ou condição social. Ela é divina e universal. Ela é fruto da comunicabilidade da fonte criador com a criatura, ok? Então, é capaz de produzir um fenômeno de atração magnética e assim como um ímã consegue captar o campo de aura de uma pessoa que já morreu ou que está em outra cidade ou que está do outro lado do teu celular, né? O médium é uma ponte entre os vivos e as consciências, tanto espirituais quanto encarnadas, e experimentam sempre fenômenos que desafiam até a ciência. A gente, às vezes, tem que escrever para nós mesmos, para deixar o registro, porque os fenômenos, as impressões, os aprendizados, a evolução que a gente vai tendo à medida que a gente vai se doando a este caminho, desafiam até a nós mesmos num conceito de que a gente não está preparado em muitos momentos para isso, né? A gente fala assim, você descobriu que você é médium, então eu vou até largar o microfone para eu te dar parabéns. É mais ou menos assim, ó. Parabéns, né? Palmas. Não pode mais fugir mesmo. Então, existem muitas pessoas que trabalham de uma maneira meio, eu vou colocar como charlatanismo, né? Mas a gente vê mediunidades muito profundas, muito concretas, de conexões inexplicáveis, mas a gente também vê pessoas que têm uma vontade muito fantasiosa e grande de ter este dom, né? E tomara que um dia desenvolvam-se de uma maneira lúcida, correta, crística, mas existe sempre uma influência da nossa carga mental que nos anima. Então, existem médiums e existe também um conceito que a gente coloca como animismo. Quer ver? A gente vai projetar aqui para vocês verem. Mediunidade. Todo ser humano é. Animismo, todo ser humano faz. Mediunidade
é a capacidade de intermediar a orientação superior. Já o animismo é a capacidade de utilizar os seus próprios conhecimentos para orientar. O que não é uma coisa ruim, né? Se você se pede uma orientação para uma pessoa mais experiente em qualquer área, a capacidade que ela tem de, com os seus próprios conhecimentos, dar uma excelente orientação é realmente muito alta e muito boa. Mediunidade. Recebe informações dos seres extrafísicos e consegue transmitir fidedignamente. Já o animismo capta essas informações do seu acervo mental e do seu acervo emocional, intuitivamente, para transmitir uma informação. A mediunidade vem de fontes superiores, já o animismo vem de fontes inferiores. A mediunidade atua separadamente do acervo mental e emocional do médium. Já o animismo, ele trabalha com o acervo da alma e das próprias experiências. O animismo é animado, é revelado por você mesmo, pela própria pessoa, o que também não é um defeito, não é nada disso, não é limitante, não é ruim. Eu sempre digo para as pessoas, ao compreender se você está inventando, desejando, criando, que seria um animismo, e se você está realmente captando, canalizando, esse jogo ainda é muito delicado, essa ponte ainda é muito tênue, e por muito tempo o animismo e a mediunidade caminham complementando a sua experiência, para que você abra a sua criatividade e a sua busca, e amplie seu vocabulário, para que o que é superior da sua mente extrafísica consiga traduzir no que a sua mente inferior, na sua mente física, com muito mais fidelidade, com muito mais assertividade. Na mediunidade, a sintonia é com o bem maior. Já no animismo, a sintonia é com o bem menor. Os detalhes mais urgentes, mais pequenos, o que também não é ruim. A gente realmente consegue arrumar o mundo todo se a gente der muita atenção aos detalhes. Já tem gente que prefere olhar o que é grande e não perder tempo com os detalhes. Temos um jogo de equilíbrio aí para buscar. Na mediunidade, muito funcional é a partir do chakra laríngeo e do chakra frontal, tá? E o coronário. Já no animismo, os chakras laríngeo e frontal ainda não estão ativados ou funcionando de forma reguladinha. Então, esse médium ainda tem que trabalhar muito o seu chi, seu campo de energia, tem que trabalhar as ferramentas que estão disponíveis, né? E mudar muito o seu comportamento físico, emocional, energético. Então, a influência das dimensões, né? As dimensões, além desta que você e eu estamos, nós chamamos, além da dimensão física, as dimensões sutis. Então, estão aqui, a gente vai mostrar para vocês o quanto é vasto o nosso elevador de manifestação e está muito ligado à sua frequência de pensamentos, ideias e emoções. Então, está aí o plano terreno. Vamos para baixo, né, entre aspas, para os planos mais densos, mais pesados, que realmente a gente encontra muita confusão, muita dor. Aí, ó, o plano subcrustal, o plano umbralino, o plano baixo, o plano abismal e o plano inferior. Então, ali se encontram as piores ideias, né, as piores atitudes, tanto de quem ainda está num corpo encarnado, regendo ideias, né, em pessoas ou destruindo aonde anda, quanto também em entidades já desencarnadas que estão nesses planos ainda do sofrimento grande, ok? Aí para cima a gente já consegue ir para dimensões bem mais sutis da evolução do seu plano da alma, do seu eu superior. Tá aí o plano etérico,
o plano supraetérico, o plano das colônias, plano colonial, o plano astral, o plano angelical e o plano superior. Tá? A gente não vai entrar em detalhes. E ali, todos esses planos regem também a tua bolha energética, a tua redoma vibratória, né? Então, você tem aí uma noção de, além do seu corpo físico, os 7 corpos sutis. Não são só 7 corpos, mas para quem ainda não conhece nem o que é mediunidade, a gente vai até aqui. É por isso que a gente trabalha muito a nossa energia interior através do Tai Chi Chuan para liberar alta capacidade de funcionabilidade e resiliência e saúde e força vital com o equilíbrio dos chakras e dos corpos sutis. Então, ali o corpo físico, no azulzinho está o seu corpo energético, o seu corpo etérico, no rosinha está o seu corpo emocional. Imagine se você está emocionalmente muito densa, esse balão aí rosinha, ele fica murcho e ele cria em você uma couraça e dá um aperto, parece que tem alguma coisa te apertando. Seu corpo emocional está muito próximo, está muito angustiado, né? Aí a gente faz trabalhos de soltura, de perdão, de Qigong, de yoga, de respiração, e esse campo vai ampliando e vai trazendo para a gente uma assertividade de saídas, né? De outras emoções. Aí você vê no amarelinho o corpo mental, depois o corpo espiritual, o corpo causal e o seu corpo divino. Quando a gente morre, a gente só abandona o corpo físico por um tempo, tá? Se você for uma pessoa mais evoluída no sentido de busca espiritual, pode ser que você já abandone bem mais do que só o corpo físico. Mas a gente realmente encontra uma porcentagem muito grande ainda, principalmente aqui no Ocidente, de dificuldade da soltura do corpo físico, da vida física, para seguir nos planos lá em cima, né? Então vamos seguir. Só para realmente dar mais uma mostrada sobre a questão dos planos da multidimensionalidade, você vê ali alguns degraus da espiritualidade, degraus da manifestação dos planos, né, dos planetas, porque realmente temos vizinhos, temos amigos, temos irmãos por todo esse vasto universo. Então, dá uma olhadinha aí, os planos sutis da Terra, né, você viu os corpos sutis do seu corpo físico, mas a Terra, este planeta, também tem camadas multidimensionais onde habitam em planos sutis paralelos todos que estão no projeto Terra, tanto nas zonas mais densas quanto nas zonas mais sutis. Você tem muito apoio e você também tem muita energia que, se você sintonizar, podem te tirar o apoio, né? Mas a gente não é vítima de nada. Isso está muito ligado à sua sintonia e às suas provas e depurações para a sua evolução maior. Então, nessa escadaria que está ali, você vê esse esquema está disponível na bibliografia do livro de Urântia, tá? Quem não conhece, é um estudo bem legal, bem avançado. Não é uma verdade universal, mas muito do que está ali realmente ajuda você a pensar que você precisa gostar de muita ficção científica e abrir muito a sua mente para poder compreender o quanto isso tudo é um grande projeto, muito organizado e muito amparado por todos os setores angélicos, para que um dia a gente chegue lá. Então você está olhando ali essa escadaria, né? Os mundos primitivos, que são os mundos materiais, que é onde a gente se encontra hoje em dia, né? Hoje em dia está ali o homem moderno na metade da escadaria, e aonde está acontecendo a transição desse planeta. Nós estamos transitando de almas de primeiras encarnações em mundos materiais para, aos poucos, compreendermos mundos de regeneração, mundos felizes,
mundos celestes e os mundos crísticos. Ok? Vamos seguir? Para que então, segundo Chico Xavier, eu deveria não negar a minha mediunidade, eu deveria lapidá-la, trabalhá-la, né? Para o seu aprimoramento moral, para que você seja um instrumento para a evolução de sua evolução pessoal e da evolução deste mundo, deste planeta, né? Não é à toa que a gente está saindo de um mundo de provas e expiações e evoluindo, vamos colocar assim, para um mundo de regeneração. É um trabalho de muitos avatares, muitos seres que ao longo de milhões de anos vêm fazendo um trabalho de abrir caminhos, de liderar, de abrir possibilidades e principalmente de gerar o encontro do não preconceito, né? De gerar o encontro do amor genuíno, de perceber as diferenças e amá-las em cada uma na sua particularidade, na sua singularidade. Então, para que o mundo realmente faça esse salto, a nossa mediunidade, a nossa capacidade de intermediar situações, conflitos, emoções, sensações, doença em cura, desamor em perdão, tristeza em compaixão. Isso está muito ligado à sua escolha diante da sua mediunidade e aí o apoio que você tem extrafísico para poder exercer isso tudo, né? Mediunidade é assim, segundo Chico Xavier, aprimoramento constante, lutas sem tréguas contra o personalismo. Comecei a palestra falando sobre o que a sua personalidade pode contribuir ou realmente embarrerar. Exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. Muito. Às vezes esse próximo não está nem encarnado, mas ele sofre no campo de energia da sua mãe ou no seu. E aí a sua oração, o seu conhecimento, o seu aprimoramento, a sua companhia espiritual de luz é o suficiente para fazer esse sofredor, esse próximo, entrar num campo de resgate. Tanto um vivo quanto um já morto, né? Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com espíritos. Então, aí a gente vem para essa questão do trabalho mediúnico que não está só ligado a contatos com espíritos, né? Muito pelo contrário, a gente vê muito na Federação Espírita e qualquer outra literatura, isso aqui, ó. Mediunidade não é sagrada, mediunidade não é mística, não é mágica, não é sobrenatural, e a mediunidade não se alcança. Ela já está em você. Ou você a desenvolve, aprimora e a sintoniza com a luz, ou você vai desenvolvê-la, aprimorá-la e sintonizá-la com as sombras, né? Não tem esse meio termo, mas você percebe as duas coisas. E você vai caminhar entre essas duas nuances, puxando-se para o meio, mas percebendo e convivendo com uma extrema tristeza ou rancor e depois com uma extrema alegria e harmonia. Pode estar sendo a sua mediunidade aprimorada se você levar tudo isso a aprendizado e a trabalho prático, né? Por isso que a gente busca os exercícios de aprimoramento e limpeza do canal mediúnico, né? Quando a gente sente que está com uma obsessão, uma companhia mais pesada, o Qigong, o Tai Chi Chuan, é a ferramenta na minha vida e na vida de muitos aqui do grupo e desta casa e do trabalho lá do Espaço Reviver, está ligado ao aprimoramento da mediunidade, à defesa da mediunidade, à proteção dela e à sintonização do nosso canal mediúnico com as forças da luz maior, né? Então não é só um trabalho de sentar e desejar. Está ligado a corpo, a mente, a emoções e a espírito. Então é uma prática racional, você tem que saber que ela está ali, você tem que ter um mapeamento, você tem que ter esse objetivo, esse planejamento, uma estruturação, uma disciplina, uma repetição do processo.
uma sintonia frequente com os teus guardiões, protetores, com o teu santo, com o teu guia espiritual, com o teu eu sou, né? A mediunidade não serve somente para falar com os mortos, né? Com os espíritos. Ela não serve para dizer para as pessoas o que elas devem fazer. A gente não usa a mediunidade para dar conselhos, nem para ver o futuro, muito menos para ser visto como uma pessoa que está sempre em transe ou em posição de superioridade. Não. Por isso que eu dei o parabéns assim, né? Se você não trabalhar direitinho essa sintonia, essa capacidade comunicante com os outros planos, acaba que a pessoa mais pesada é você. Porque o médium, a pessoa que é designada como uma mediunidade mais latente, ela tem acúmulo de ectoplasma ou força ectoplasmática. Na linguagem oriental, a gente chama de força vital, ou ela tem muito ki, muito chi, né? Então, o médium, ser médium não é uma opção. A opção que o médium tem é o que ele vai trabalhar, o que ele vai sintonizar. Então, você tem a opção de trabalhar a sua sintonia, o seu canal mediúnico, a sua disciplina com a luz, né? Quem não sabe o seu nível de mediunidade e tem a opção da gentileza, do carinho, da bondade, essa pessoa já está muito bem, né? Por isso que a gente tem que observar a nossa personalidade para poder realmente fluir de uma forma tranquila na conexão ectoplasmática, na força vital, na sintonia mental com os outros planos que os corpos sutis estão sempre acessando, ok? Então, para desenvolver bem esta mediunidade, você vai praticar diariamente o seu corpo, a sua mente, as suas emoções e o seu espiritual, né? Aquela conexão, aquele ancoramento, aquela invocação de sintonias de luz, de mestres de luz, de responsabilidade e de bênçãos, a percepção da gratidão, do voluntariado à luz, me coloco à disposição à luz. Isso tudo são práticas mentais que vão te inspirando sempre, tá? Para o seu corpo, cuida da sua alimentação. Você vai perceber, principalmente se você for um médium de cura, que você não tolera qualquer alimento e qualquer bebida. Observa isso. Principalmente quem tem mediunidade de cura, não tolera qualquer tipo de alimento. O médium de cura que está se alinhando, ele raramente fica doente. E as pessoas ao seu redor também raramente ficam doentes. Só a presença dele já traz aquela frase: ai, nossa, você chegou, me deu uma paz. Que gostoso. Essa energia é sentida à distância, né? Então, cuidar da alimentação, da movimentação, ou seja, a zona de conforto, a preguiça, porque a preguiça é uma mini prova diária. A gente não percebe que todos os dias a gente pode estar passando por uma mini prova de aprimoramento do seu espírito, que é deixar as coisas fora do lugar. Sabe que é melhor aquela ferramenta estar guardada ali, ela fica ali 3 dias e só de você ignorar isso, você ainda está reprovando em algumas provas, né? Eu tenho uma listinha de mini provas que a gente faz todo dia que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente reprova nelas, né? Então, para o corpo, alimentação, movimentação, automanutenção e o sono. Para o nível mental, estudar muito, ampliar vocabulário e as percepções morais, éticas. Também buscar muito conhecimento e aprimorar o seu vínculo com o seu sono, né? Então, dependendo da música, da frequência, da vibração do que você está ouvindo, pode te ajudar. Busque sempre bons tons. Pessoas que têm bons tons musicais geralmente são mais silenciosas e conseguem entrar em ondas cerebrais de sono profundo. Agora, o aspecto emocional. A gente volta para a questão de buscar vivências terapêuticas, ter autoconhecimento, buscar a serenidade, maturidade, sempre o diálogo, sempre, porque para que seu emocional
entenda as nuances, relacionamentos, pessoas, condutas. Quando você teve uma impressão ruim de alguém ou uma situação de desarmonia e discussão com alguém, busque o diálogo. Não precisa ser no dia, de preferência no dia, mas não fica interpretando sozinho ou aumentando a discussão no seu mental sem antes resolver isso. Busque o diálogo. Mesmo que a pessoa não entenda e não vá querer, aí tem as ferramentas terapêuticas para isso, a gente vê no psicodrama, a gente vê na constelação familiar, que você resolve, você consegue dar vazão de uma forma terapêutica, aquilo que não foi dito, aquilo que não foi explicado. Busque realmente liberar as suas informações que não foram ditas, não foram faladas ainda nesta vida. Como que são as manifestações ou os sinais da mediunidade? Eu vou citar aqui rapidinho. Geralmente a pessoa que está com a sua mediunidade atuando neste momento, ela passa por tremores, arrepios, palpitações, uma queda da pressão sanguínea ou queda da glicose metabólica, né? Daquela sensação de fraqueza. Item 2, sensação de presenças invisíveis, tanto no nível positivo quanto no nível negativo. Item 3, ideias estranhas, ideias que você não reconhece como do teu padrão comum de pensamento, tanto no nível de luz quanto no nível de não luz. Mudanças injustificáveis de humor, né? Isso é muito comum na mediunidade ainda não assumida, mas até em médiuns já assumidos a gente percebe uma semi-incorporação ali de um capiroto mais pesado na hora. Nosso humor muda, né? E não é para você se livrar. Aí é o aprendizado, aí devagarinho você vai aos poucos ajustando e lidando com a situação para que todos os envolvidos sejam beneficiados, até o agressor espiritual. Sensações de inchar as mãos, pés e o corpo, adormecimento ou formigamento, dores no corpo sem causa orgânica. Em muitos momentos, a gente está em espelhamento para poder trabalhar em algum cliente, algum paciente, algum amigo, alguma entidade ou em nós mesmos. Na mediunidade você vai encontrar sempre muita intuição, a gente chama isso de médiuns intuitivos, né? Também a mediunidade em sonhos reveladores, que de certa forma conduzem suas atitudes para novos caminhos de prevenção de problemas ou de melhores resultados em todas as áreas da sua vida. A gente também encontra a mediunidade profunda sensação de se importar com as dores das pessoas e do sofrimento do mundo. Vontade de fazer algo para mudar o cenário negativo das coisas. Aí a oração vai te dar muita força para você trabalhar essa sintonia com o poder de realizar isso ao longo da sua encarnação. Não adianta querer mudar o mundo em um mês, né? Isso é um trabalho ao longo da sua vida. O médium geralmente consegue sentir aromas que não existem no ambiente fisicamente. Ele consegue enxergar ou sentir as presenças que somem ou desaparecem num piscar de olhos. A gente chama isso de clarividência e vidência. Percebe-se falando sobre assuntos específicos com competência, né? Em alguns momentos a gente consegue falar sobre coisas sem nunca ter estudado. Ele está atento, muito atento às coincidências e também conhecidas como sincronicidades. É uma antena para perceber sincronicidades e ele consegue as assimilar sozinho. E se ele falar para o irmão que está do lado, o irmão fala: e daí? Não entendi, né? As pessoas começam a enxergar esta pessoa como um ombro amigo, né? Mesmo alguns desconhecidos acabam desabafando, pedindo ajuda, porque sentem que há em você algum tipo de energia diferente. Essa energia diferente que você emite que pode fazer a conversa chegar a um padrão diferente também, né? Então, as pessoas sentem isso, essa diferença
ao se aproximarem e percebem que há um padrão aí que pode trazer uma visão que complementa, que dá uma saída melhor. O teu aconselhamento, né, geralmente é muito buscado. Essa mediunidade também traz facilidade acima da média em perdoar, o que isso é sensacional, né? O médium não gosta muito de lugares cheios, ele evita multidões. Geralmente, quando ele chega nesses locais, os pontos no corpo físico que ele mais percebe essa alteração, essa desarmonia, é no estômago, ou bocejos muito frequentes, né? Esses bocejos são muito vistos por uma troca de energia, uma depuração dessa energia, uma desintoxicação desses canais superiores da cabeça, né? Um trabalho, além de desintoxicar, é um estímulo, né? Para esses canais ali perto dos olhos, da boca, o chakra laríngeo e o chakra frontal. Outra característica, uma mudança de hábitos muito grande, muito profunda, né? A mediunidade traz essa mudança no hábito do dia a dia, dos finais de semana, as buscas por divertimentos noturnos, tudo isso a gente já vai fazendo uma calmaria diferente, uma diminuição drástica da futilidade, da vaidade, dos costumes mundanos, né? O preço fica muito alto e aí a gente acaba evitando. Um sensitivo fica muito confuso com a confusão das pessoas, né? Então, em muitos momentos a gente paga para perder uma briga, né? Começa ali uma discussão, a gente paga para perder, deixa as pessoas triunfando, ganhando, elas saem melhores, a gente não quer esse tipo de troféu, a gente fica ali com a paz interior. Outra característica, uma vontade de ler conteúdos edificantes, buscas por respostas, por conhecimentos. Mudança drástica no ciclo de amizades, é muito comum essa troca, né, da busca de companhias. Então esse ciclo de amizades realmente vai sendo alterado. Mudança na noção do que realmente tem valor na vida, necessidade de trabalhar em algo que acredita ser seu talento natural e uma vontade muito grande de ajudar mais pessoas a sentir isso que a gente vem sentindo nos momentos mais harmônicos, essa paz, esse amor, essa conexão com o divino, com o coração. É muito interessante. A gente deseja, né, esse médium, esse sensitivo, ele tem essa vontade de fazer com que mais pessoas sintam isso, né? Então é um trabalho muito interessante porque é uma dedicação ao longo da vida. Agora a gente entra aqui no assunto musical, né? Tem até uma historinha interessante que a gente escuta nas iniciações, nos movimentos espiritualistas, que diz o seguinte: quando Deus comunicou a todas as almas que elas iriam começar a ter uma experiência na matéria, as almas ficaram muito inseguras porque elas iriam perder a leveza, a facilidade de voar, de se locomover livremente, e de uma certa maneira rejeitaram a experiência porque perderiam essa liberdade. E aí Deus disse que incluiria então a vinda com as almas, a música e o sono, né? Para a gente refletir um pouco o quanto o nosso cérebro, as ondas sonoras, as influências, as frequências podem trazer muita harmonia, muita paz, muito estímulo, né? Então, o sono complementa isso. Durante o dia, a gente escuta músicas o tempo todo, e à noite, muitas pessoas até dormem ao som de uma música, e à noite a gente trabalha o sono. Então, a nossa alma, ela fica muito mais completa com músicas edificantes, elevadas, harmonizantes, e um sono adequado, perfeito, né? Olha o quanto a música trabalha realmente nos nossos estímulos de desenvolvimento. Se for perceber, é um estímulo tanto na motricidade, na percepção visual, auditiva, nas emoções e sensações,
nas preferências e personalidade. O teu gênero musical também trabalha em você uma sintonia espiritual, mediúnica, e aí vai. Então a gente consegue compreender que ao redor do planeta, ao redor de todos os sistemas, de tudo que existe, há sim um campo toroidal, um movimento muito dinâmico das energias. Aquilo que entra, que a gente capta, que a gente sintoniza, e aquilo que sai, que a gente emite, que a gente projeta, né? E aí, como que é essa conexão com o plano espiritual? Quando a gente está em harmonia, quando a gente está buscando aprimoramento, aconselhamento, proteção espiritual, aí entra o assunto dos anjos da guarda, dos guias, dos mentores, os nossos companheiros de mônada, de plano astral. São muitas as companhias e sintonias que estão nos acompanhando sempre, o tempo todo, né? Então, como que a gente consegue compreender tudo isso? A gente trouxe uma frase do Caboclo Pena Branca. A mediunidade é uma ponte para o seu próprio autoconhecimento. Ela é oferecida para que o médium possa se tornar uma pessoa melhor, sendo assim desenvolvendo a sua sensibilidade perceptiva sobre outros mundos e sobre outras dimensões. Então, fica uma reflexão aí sobre a existência de outras dimensões, de outros mundos e a capacidade de ser essa conexão, de ser essa ponte que é embasada muito no autoconhecimento, na intuição, na paz com o teu coração, né? Com a tua conexão profunda de ser fraterno, de trabalhar com o próximo, de apoiar o todo. Já o xamã Gideon dos Lakotas é uma frase muito interessante que associa a questão, é uma reflexão, né? Associar mediunidade com meditação. E a gente está acostumado a trabalhar a meditação numa visão oriental, mas olha que interessante, uma visão xamânica norte-americana. Na meditação, o homem progride como as estações do ano. Ao começar sua prática está no outono, onde caem as folhas e desmantela a árvore que plantou pela vida. Então progride para o inverno, onde se depara com o frio de sua sombra interior, mas aprende a hibernar no silêncio da mente. Então segue para a primavera, onde surgem as flores do espírito e finalmente alcança a luz e o calor do verão e nele permanece. Excelente reflexão sobre o quanto é cíclico, o quanto é tortuoso em muitos momentos ser médium, olhar profundamente as suas sintonias, as suas conexões, as suas culpas, as suas provas, as suas depurações, e o quanto sai fortalecido em cada momento, né, no desenvolvimento para o progresso espiritual, o que a gente realmente fortalece aqui. Como dizia já uma frase muito conhecida de Allan Kardec, que a gente tem que procurar em muitos momentos uma fé mais racionalizada, para que a gente não perca o estímulo, porque a vida em si nos traz muitas provas, né? A mediunidade não é uma opção. A opção que a gente vai ter sempre é se a gente vai buscar estar intermediando ideias do sutil, do gentil, do luminoso, ou se a gente vai estar intermediando as ideias do denso, do ego, do apego. Então, para que a gente consiga entender como que está a nossa sintonia mediúnica e como que está a nossa companhia dos nossos guias, dos nossos anjos de guarda, o que você tem que pensar com você é, em muitos momentos, qual é a sua opinião, de fato, né? O que você acha? Como que funciona a sua moral, né? Como que está a sua base de valores, o seu discernimento, porque é isso
que determina se a sua mediunidade é para o serviço do bem ou se ela é para o serviço do, entre aspas, mal, né? A ignorância do amor divino. Porque a mediunidade não tem a ver com religião, a gente volta a martelar isso, e tem sim a ver, primeiro, com a capacidade de desenvolver e aprimorar este dom, né? O quanto você é capaz disso. Segundo, tem mais a ver com os seus valores morais mais elevados. Por isso, a leitura, a cultura, a meditação, o yoga, o tai chi chuan, a doação de amor, a honestidade, a gentileza, o autoconhecimento são valores que estão alinhados com os princípios de Deus. Então, a gente vai alinhando os nossos valores aos valores do princípio divino, e isso tudo vai nos trazendo excelentes companhias espirituais, e a mentoria, que está sempre relacionada e alinhada aos valores divinos, estão sempre se aproximando por ressonância, né? Por uma frequência que eles familiarizam, que eles gostam. Então, no caminho do desenvolvimento da mediunidade, antes da gente citar os tipos, né, para revisar, vão vir muitas provas. São provas pequenas e provas muito concretas, muito grandes, né? As provas sutis, elas de início são até imperceptíveis. Elas não servem necessariamente para transformar a sua ação básica, a sua busca, a sua conduta, né? Mas elas vão te mostrando algumas coisinhas, né? Como, por exemplo, a prova da soberba, do orgulho, né? Algumas coisas acontecem ao longo da nossa vida que nos fazem ver que a gente não é assim tão grande, tão importante. É bom que a gente trabalhe a nossa humildade. A prova da preguiça está no dia a dia. Tem muita coisa que está ali fora do lugar. O nosso material humano, ele é por si só uma desordem muito grande. A humanidade tem uma preguiça do seu esforço máximo, faz sempre o mínimo possível, se dedica sempre o mínimo possível, não consegue ter uma conduta de extrapolar o mínimo para fazer sempre um pouco mais, um pouco além, mais atento a detalhes, né? Aí a gente também tem aquelas provinhas da mentira, e essa prova não está só ligada a não dizer um fato real, ao inventar uma mentira em si, está também ligada quando a gente mente sobre nós mesmos, para nós mesmos. Mentir é você ouvir a sua consciência e não realizar o que a sua consciência te mostra. Essa é uma pequena prova. Outra pequena prova, o uso incorreto da sua energia, né? Aonde você a desvia, né? Em que momentos você não consegue armazenar essa energia boa para poder ativá-la em momentos emergenciais. Em quantos momentos a gente deixa a energia turva tomar conta, a confusão tomar conta? Isso é um uso incorreto da sua energia. É uma mini prova para os médiums, principalmente. Outra mini prova está muito ligada ao campo da covardia, da omissão, né? É como se a gente tivesse sempre aquela vozinha ali mascarada de não vai incomodar os outros. O que vão pensar de você se você dizer o que você realmente faz, o que você realmente pensa? Então, é uma pequena prova, né? Em quantos momentos a gente está aqui resgatando a nossa omissão? A gente fingiu que não viu, fingiu que não sabia. E aí estamos aqui para, quem sabe, passar por esta prova nesta encarnação, né? Fazer a ação. Em muitos momentos é se meter, sim, né? Se uma coisa tem que ser feita, você vai dizer, não tem como fazer? Não, você vai devagarinho encontrando um modo, encontrando uma medida e vai fazer isso. Essa é uma pequena prova. Para finalizar, um bom exemplo de pequenas provas é a prova da falta de estímulos para seguir no caminho.
O indivíduo que no início é muito estimulado, tem muitos convites, tem muitos amigos indo para o curso de Reiki, ou a formação de energia, ou o centro espírita, ou a formação em música, enfim. Essas provas leves fazem para que você entre nesse caminho para o seu espírito, para a sua consciência. No início tem muita amostra grátis, tem muito estímulo, tem muitas oportunidades, tem plateia, tem curtidas, tem tudo isso no início, e aos poucos você vai passar pela prova da queda do estímulo, né? Tudo vai parar, tudo vai diminuir, e aí você vai realmente fazer o que a maioria faz, porque esse indivíduo que passa pela prova da falta de estímulo, ele geralmente para a sua atividade, ou ele regride, ou ele abandona, né? Versus aquele indivíduo que segue mesmo assim, como um trem encarrilhado na sua escolha de alma. Então, manter-se no essencial, cada detalhe realmente é muito importante. Esta mediunidade, ela não nos traz nenhuma vantagem, de forma alguma. A única vantagem que a gente tem nesta mediunidade é a vantagem de estar você com Deus. É algo que acontece só entre você e Deus. Ser médium é consequência da nossa condição humana. Isso não é bom nem ruim, é realmente neutro, está muito ligado ao livre-arbítrio. Então faça a escolha do seu coração sempre. E a gente tem que lembrar que todo ser humano erra, passa por períodos de erros, de enganos, de confusão, para fazer a derrubada de crenças, de visões que já foram moldadas, né, implementadas desde o nosso nascimento. Ser médium é ser influenciado o tempo todo, ideias, pensamentos, energias, emoções estão influenciando a mediunidade, até que você firme sua escolha, sua frequência, sua sintonia, e aí essa rede de influências invisíveis, psíquicas, acaba virando uma conexão permanente com a luz do Eu Sou, com o seu guia de luz, com a sua frota espiritual, né? Então, ao assumir esta mediunidade, esse valor, essa conduta, essa é uma escolha somente sua. Ninguém pode te dizer que está na hora de você desenvolver, que está na hora de você entrar em tal grupo, tal casa. Mas assim que você fizer esta escolha, toda a sua vida muda e todo o valor está ligado a Deus sempre, né? A gente sempre fala que aí você entra numa egrégora, num grupo, numa casa, para que você vá aprendendo com os mais velhos na caminhada, como caminhar, e um dia ser também o que transfere esse conhecimento. Então a gente recomenda a leitura do Livro dos Médiuns, anotem aí, o Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Não é uma leitura de uma vez, isso é um estudo aprofundado. Façam esse estudo, quem quer compreender os tipos de mediunidade que ele conseguiu catalogar. Não existe só um tipo ou dois em uma pessoa, a gente vai aprendendo a desenvolver e experienciar muitos tipos, às vezes, num só fenômeno. Então é muito interessante, o leque é bem vasto, né? Então, para a gente encerrar, eu vou citar aqui 14 características para você saber se você é um médium de cura, tá? Essas são características bem legais de um médium de cura. Número 1, quando você chega em qualquer ambiente, as pessoas comentam que a sua energia trouxe tranquilidade, que trouxe algo a mais, né? As pessoas falam, nossa, você entrou aqui, eu senti uma paz muito gostosa. Geralmente as pessoas sentem essa energia diferente que você traz. Número 2, raramente você fica doente, e os teus próximos também. Quem mora com você raramente fica doente. Número 3, sempre pensa em melhorar a vida das pessoas, sempre está pensando em como agradar, em como aliviar as pessoas. Número 4, um grande empata, uma grande empata, você sente o outro só de olhar, né?
Aí vem aquela frasezinha: vem cá, você tá bem? Hoje você tá com uma carinha assim, né? Número 5, você tem antepassados que eram curadores, com certeza. Número 6, em locais cheios você se sente um pouquinho mal, né? Se sente desconfortável. Número 7, os animais te amam. Você tem um magnetismo muito grande, os animais, os pets realmente gostam e se aproximam de você. Número 8, todos desabafam com você, até desconhecidos. Número 9, a sua massagem, o seu toque, as suas mãos tem uma energia que melhoram a dor das pessoas. Então você faz uma massagem intuitiva, sem nunca nem ter estudado em alguns momentos esse assunto. Mas geralmente já foi estudar sobre isso sim. Número 10, você ama cristais. Número 11, você ama esses assuntos de fitoenergia, de reiki, de acupuntura, de medicina oriental. Você adora os assuntos da medicina alternativa. Número 12, você é sensível a alguns alimentos e algumas bebidas. Preste atenção se alguns alimentos te trazem um mal-estar e algumas bebidas em específico. Você é sensível, sim. Número 13, frequentes calafrios, arrepios ou calorões. Você tem trocas térmicas, magnéticas muito frequentes. Número 14, você vai procurar atrelar sua profissão terapêutica com muita alegria ao que quer que você faça nessa vida. Você procura, sim, incluir a missão do apoio ao próximo, do amparo, né? Da comunidade, dos seres, dos seus parentes, enfim. E para encerrar, eu vou citar aqui rapidamente alguns tipos de mediunidade que estão ali classificados pelo espiritismo clássico e também alguns termos da Umbanda, né, que as duas conversam e se complementam muito bem. Então, tipos de mediunidade ou formas de mediunidade. Você tem os médiums sensitivos, nós temos os médiums de efeitos físicos, esses estão ligados à incorporação ou a trazer certas ferramentas do outro plano para esse, né? Você também tem, número 3, a clarividência, é um dom muito bonito de ter um discernimento da energia das pessoas e às vezes visão completa dessas energias com a vidência. Aí nós temos os audientes, onde a gente escuta as vozes. Aí você tem os médiums de cura, que eu acabei de citar algumas características. Você tem a mediunidade de psicofonia, você tem a mediunidade de psicografia, nós temos os médiums inspirados, os médiums projetivos, nós temos a mediunidade de transporte, a mediunidade de desobsessão, amparo e encaminhamento de energias. Tudo isso está ligado a várias maneiras mecânicas de funcionamento e manifestação. São trabalhadas sempre muitas camadas em cada um de nós ao longo desta vida para o nosso melhoramento, né? E a questão da força vital, que é o dono do corpo, o médium em si que está encarnado, a pessoa. Todas nós temos uma força vital muito grande, um conceito chamado de ectoplasma em algumas visões espiritualistas, e a gente chama de Qi ou energia interior na visão do Grupo Oriente, né, na visão do Tai Chi Chuan, do Qigong, do Qigong, da medicina oriental. Então, esse ectoplasma, essa força vital, quando é excedente num médium que não trabalha, ele fica grudento, ele fica com acúmulo de ectoplasma, ele parece uma geleca ambulante no campo espiritual. E essa geleca ambulante no campo espiritual é, em muitos momentos, sugada por espíritos que estão com fraquezas, né? São espíritos obsessores, ou os quiumbas, os eguns, na visão da Umbanda. Então, por que é importante a gente aceitar esse trabalho da nossa mediunidade, o trabalho ao próximo, a doação, né? Seja lá qual for o seu nível de talento,
ou vontade de trabalho e de ajuda ao outro, quando a gente nega essa nossa missão, essa nossa condição, a gente tem um acúmulo dessa força de energia, dessa força vital, desse ectoplasma. Então, o acúmulo de ectoplasma já é uma doença muito frequente nos médiums ostensivos, nos médiums que fogem disso, né? Por várias questões, a gente não está aqui nem para julgar, mas a gente está aqui para deixar esse alerta. A sua força vital, antes mesmo de encarnar, foi codificada para ser um pouquinho além da força vital de qualquer outra pessoa, para que você, nesse excedente, possa doar um material energético, ectoplasmático, para o auxílio de muitas situações e amparo e encaminhamento dessas situações para que eles consigam seguir no outro plano em evolução. Então, você vai sentir que o acúmulo de ectoplasma é um assunto até para uma outra palestra, a gente pode trazer e preparar. E a gente encerra aqui com uma frase da nossa querida Joana de Ângelis: o amor não tem passado, não se inquieta pelo futuro, é sempre hoje, agora e aqui. Né? Muito obrigada, a gente agradece esse encontro muito legal dessa segunda-feira, deste assunto. A gente vai preparar agora, no finalzinho da palestra, alguns movimentos para o treinamento da energia interior, de limpeza da aura e ativação de proteção, e inclusive para que o teu guia espiritual consiga sempre utilizar os teus canais para que vocês se comuniquem e se desenvolvam juntos nesta jornada. Muita, muita gratidão, uma ótima semana a todos, até semana que vem. Namastê!